Vou convidar aqui para entrar nos nossos estúdios o Tiago. Como vai? Tudo bem, todo Olá, mundo? Tiago. Boa noite, Beleza? tudo bem? Tudo ótimo. Tá, seu Bom, som está um pouquinho. primeiro, obrigado, né, pelo convite. Para mim é muito legal participar, poder falar um pouco sobre esses projetos aí que a gente vem desenvolvendo. Deixa eu te falar, Tiago, vamos lá. Vai ser uma das raras vezes que nós vamos realizar esse tipo de entrevista, que é sem produto físico, mas você nos traz algo muito interessante, que é uma proposta que, na certa, deve estar chamando muito atenção, que é o tráfego pago sem custo. Fala um pouquinho da sua empresa, da sua agência, como que surgiu isso e explica aí essa chamada. Então, é o seguinte, na verdade não é o tráfego pago sem custo, é o tráfego sem custo, realmente. Então é basicamente o seguinte, hoje a gente escuta muito falar de tráfego pago, né? A gente sabe que é muito importante para o marketing, para a estratégia de uma forma geral, né? De marketing. Então, assim, pensando no outro lado da moeda, eu sou especializado em SEO, né? Que é a busca orgânica, que é o conteúdo feito para busca orgânica sem anúncios e tal. Então, assim, pensando no tráfego pago, a gente hoje, porra, é muita gente falando sobre o tráfego pago, tem muita gente ensinando sobre isso, e de fato ele é muito importante. E aí eu pensei, bom, se tem o tráfego pago, existe sim o tráfego sem custo, que é o que eu, como profissional, faço. Sou especialista nisso. E aí, com a minha experiência, né, eu já tenho desde 2010 aí que eu trabalho com isso, e eu sempre escrevi muito, sempre gostei muito de escrever. Sou repórter, na verdade, né, de antes disso eu já era repórter do mundo do marketing, enfim. E aí eu me especializei no SEO e falei, bom, se tem o tráfego pago, eu vou gerar agora o tráfego sem custo. E aí eu criei um curso onde eu mostro todo o desenvolvimento de como se desenvolver esses textos, né? Os textos SEO, que são os textos que acabam aparecendo ali nas buscas orgânicas. Quando uma pessoa pesquisa qualquer coisa no Google, e aí aparecem os primeiros anúncios, né? E em seguida aparecem os links que são os orgânicos, que são os mais relevantes, segundo o próprio Google. Então, eu ensino nesse produto, esse curso online, eu ensino como eu faço, um método que eu faço, que eu desenvolvi ao longo dos meus mais de quase 15 anos de trabalho com SEO desenvolvendo texto. Então eu mostro todo o passo a passo, desde a escolha da palavra-chave, né, que é o início de tudo, e todas as etapas de construção do texto. É bom para quem até está começando o SEO, né, começando a entrar nessa área, ou uma pessoa que gosta muito de escrever, já faz isso naturalmente, e é uma oportunidade dela começar a fazer esses textos otimizados, tanto para levar pessoas para dentro do seu site, quanto para fazer para terceiros, né? Como freelancer, por exemplo. Então, basicamente é isso. E o seu curso tem duração de quanto tempo? Uma pessoa que compra o seu curso, hoje a pessoa tem disponibilidade para aquele curso por quanto tempo? Então, o curso está disponível direto. Eu não faço aquele lance de cortar o uso, né? A pessoa pode usar perene, não tem data. Agora, o que acontece eu ofereço uma plataforma que é assim, quando você aprende lá a fazer o texto, no final de tudo, existe um plugin que eu uso para conferir, é como se fosse uma conferência do SEO que eu fiz aquele texto. Só que, assim, para ter acesso a isso, você precisa ter uma plataforma no WordPress, precisa ter um site, precisa ter esse plugin instalado, e não é todo mundo que tem. Então, para os alunos desse curso, eu libero por um ano direto, eles ganham um login e senha, que aí sempre que eles fizerem um artigo SEO e tal, quiser saber se ele está certinho, ele bota todo o texto, eu ensino como fazer isso também, ele coloca o texto, cola lá no corpo desse como se fosse você criar o artigo dentro do WordPress e o plugin ele já te fala, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui tá legal, melhora isso, melhora aquilo.
Então o aluno tem acesso aí por um ano de graça, totalmente de graça desse plugin. Nossa, que interessante isso. E como é que está sendo a aceitação? Desde o dia que você desenvolveu essa metodologia, esse curso, para o dia de hoje, como que está sendo a aceitação? Qual o feedback dos seus alunos? Olha, eu tenho só, graças a Deus, eu só tenho tido bons feedbacks, assim, porque o pessoal realmente, é, você acaba atingindo aí várias pessoas, né? Porque tem as pessoas que estão fazendo transição de carreira, por exemplo, que elas estão querendo alguma coisa diferente para fazer. E aí ela já tem essa paixão por escrever, essa coisa de escrever naturalmente, né? As pessoas até às vezes criam seus blogs e não sabem que o texto que elas fazem, elas até se perguntam, pô, mas por que eu sei tanto? Eu sou uma médica formada há tantos anos, especialista em dermatologia, e eu escrevo meus textos, mas eles nunca aparecem. Eles não. E aí, quando elas aprendem, né, esse tipo de coisa, que é novidade para muita gente ainda, é, aí é muito legal, porque a gente tem retorno de várias pessoas, de várias áreas, e é muito interessante. Então, assim, eu tenho tido um bom retorno, graças a Deus, um bom retorno, só que eu espero levar isso para mais gente, porque eu sei que tem muita gente que gosta disso, que gosta de escrever, simplesmente escrever alguma coisa. Em vez de simplesmente só escrever alguma coisa para ficar boiando na internet, é muito melhor você escrever uma coisa que vai chegar a alguém, né? De fato, pelo menos você teve um trabalho para fazer aquilo chegar em alguém. Assim, para quem é um pouco do meio, né, eu acredito que você deva ouvir isso. A gente tende a estranhar um pouco, como assim, né, tráfego sem ser pago, que acabou que nos acostumamos, nos condicionamos, já separamos verba para quando a gente vai lançar uma campanha. Você tem dificuldade em passar esse tipo de informação para quem já é do mercado, por exemplo? Sim, sim, tem muita gente assim que tem sempre aquelas pessoas que como é que eu vou dizer? Vão querer saber mais, né? Vão querer entender melhor aquilo ali. E assim, é aquilo que eu falei. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para. E eu sempre gosto de ressaltar. É muito importante o tráfego pago. É essencial, eu diria. É essencial. Até mesmo para você depois poder ganhar aí um respiro com o tráfego orgânico. Se você começa a fazer os anúncios, até no caso dos textos, vamos lá, vamos olhar só para os artigos SEO. Você tem uma empresa e você criou seus artigos lá e a sua empresa é nova, não tem muito tempo de URL, né? Porque isso também conta no SEO, o tempo que você tem aquela URL. Enfim, se você está novo no ramo e você começou a fazer seus artigos agora, eu indico, inclusive, a anunciá-los. Nem que seja um pouquinho, mas faz um anúncio para poder chegar. Depois que você já está um pouco mais estabelecido, isso já fica no automático, né? Você já faz os artigos, ele vai subir e o Google já vai entender que você está. Os algoritmos do Google, na verdade, é que entendem que o seu texto é relevante. E aí ele vai ganhando posição. E outra coisa que eu gosto muito de lembrar é que é um trabalho de médio e longo prazo. Não adianta achar que você vai fazer um artigo e ele vai aparecer amanhã, não vai. Não vai, não é assim. Mas é aquilo, é o trabalho de formiguinha, que muitos chamam, né? Mas eu não vejo tão como formiguinha assim, mas eu acho que é por aí. E em relação à quantidade, né? Quanto mais quantidade você tiver, mais artigos você tiver ali, isso vai ter uma relevância, vai subindo mais rapidamente. E você consegue trazer para a gente um case seu, um cliente que chegou para você, ou que já tivesse passado por alguma outra agência, por algum outro profissional, e você conseguiu aplicar o seu método e ele obteve resultado? Que resultado foi esse? Em quanto tempo? Consegue trazer um case para a gente? Ó, um case muito legal que eu tenho é assim, ó, eu tenho um cliente, eu trabalho, assim, tenho vários diferentes tipos de empresas que eu atendo, né? Fazendo artigo. Isso olhando só para a parte de artigo, criação de conteúdo e tal. Eu tenho um cliente que eu atendo ele há quase 4 anos já, e eu estou sempre fazendo os artigos para ele de
mês em mês. Todo mês a gente fecha uma quantidade, ele me manda e eu faço os artigos e tal. Uma vez eu estava tão atolado de trabalho que eu precisei falar com um aluno meu, uma aluna minha, inclusive, e eu pedi para ela me ajudar. Falei, você tem interesse em fazer esse trabalho para esse cliente? E aí eu repassei o mesmo valor para ela, eu não ganhei nada. Eu só repassei. E acabou que o cliente gostou mais do texto dela do que do meu. E aí a gente hoje, ela faz, né? Ela faz a maioria dos textos, ela que faz para ele, para esse cliente, e eu dou ali uma ajuda e tal, quando precisa de uma quantidade a mais e tal. E esse é o case mais legal, assim, e ela até hoje trabalha comigo, muito legal. Eu não sei se foi bem isso. Eu não sei se foi bem essa pergunta, né? Mas o que eu me lembrei, assim, que você puxou, acho que foi isso. E você consegue responder as pessoas que compram o seu curso? Que público é esse? É quem está iniciando, quem está em transição de carreira, apenas curiosos, ou então o dono, assim, eu tenho uma loja e eu quero aprender a realizar o tráfego. Você consegue saber quem compra o seu curso? Sim, com certeza. E todas essas personas que você falou aí fazem parte. O que eu mais tenho realmente é empreendedor. É a pessoa que está começando um negócio e ela não. Muitas vezes ela já sabe que existe o SEO e outras nem sabem como que fazem isso e elas estão descobrindo tudo na marra, né? A maioria é essa persona, são empreendedores. Mas eu tenho, como eu te falei, tem muita gente em transição de carreira que aparece querendo saber mais e tal, e a gente conversa. Tem muita gente também do início ali do marketing, pessoas que já gostam, e outras. Tem pessoas que estavam em ramos de escrita mesmo, livro, fazendo romances e tal, e autores, né? Autores que estão no mercado há um bom tempo e que hoje falaram, cara, eu quero escrever, mas de outra forma. Como é que eu ganho com isso? E eles têm muitos contatos já, então eles acabam eles acabam tirando um bom proveito aí do curso. E você ministra pessoalmente? Você dá palestras? Como é que é? Então, só online. O que acontece muito é assim, a gente faz os encontros, né? Eu tenho os encontros com esses alunos, até para tirar dúvida. O pessoal é bem aberto, é bem uma conversa bem legal. E eu gosto de fazer pessoal. Eu nem faço muito de abrir, mas eu estou até pensando nesse ano começar a fazer isso melhor, né? Até para chegar em mais gente mesmo. Mas assim, eu gosto muito do tete a tete, entendeu? E a pessoa tem um exercício prático até no curso que, enquanto ela vai aprendendo, é assim, eu vou mostrando o passo a passo de construção de um texto que já está publicado. Ele está publicado hoje, a pessoa pode ver como ele está lá, pode acessar esse artigo, né, e ler, e no curso ela vai entender como que eu faço esse artigo todo. Né? Então, acho que... eu me perdi aqui no assunto. Qual foi a pergunta mesmo? Sem problema, porque eu não sei se você ministra pessoalmente, se você faz... Isso, então é só online. Mas nada impede a gente se encontrar, fazer alguma coisa. Eu fico em Florianópolis, então a maior parte do pessoal ali, meus alunos e tal, é mais São Paulo e tal. Aqui tem alguma coisa, mas é muito pouco ainda. Ainda não sei se dá para fazer um encontro grande, mas eu não saio desse... Eu procuro não restringir a nada. Se tiver que ser, tiver uma oportunidade de fazer presencial, sem problema nenhum. Mas você é de Florianópolis? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Percebi. E vim para cá. Eu vim para cá na pandemia. Como começou o home office, né? E aí eu realmente não precisava mais não precisava mais me deslocar para lugar nenhum. Então eu falei, bom, agora é home office, até a empresa que eu era vinculado na época, e hoje eu nem sou mais, hoje é um contrato diferente, foi isso, a empresa falou, galera, vou entregar a sala e o que vocês acham? Eu falei, por mim tá ótimo, não vai mudar nada. E aí vim para cá, aí realmente eles entregaram a sala, e aí falei, bom, vou escolher agora para onde que eu vou. E vim para cá. Você sempre trabalhou com mídia? Seu trabalho anterior era com mídia também? O meu trabalho anterior era no mundo do marketing.
não sei se você deve conhecer. Sim, claro. Mundo do marketing, assim, eu comecei junto com o mundo do marketing, eu fui estagiário do mundo do marketing com Bruno Melo, meu querido Bruno Melo, eterno editor, e fui selecionado lá entre vários candidatos na época, eu entrei e já entrei como repórter, né, estagiário de repórter. E, cara, eu não fiz nem um ano no mundo do marketing, eu ganhei um prêmio lá, foi o único prêmio que o mundo do marketing ganhou até hoje. Eu estava lá, a gente foi para São Paulo, aí foi uma festa, foi muito legal. Mas então eu tenho essa. E aí desde então, aí foi um vai e volta no mundo do marketing, mas antes de eu iniciar esse projeto, eu estava lá. Antes da pandemia, eu estava lá. E você ficou no home office tudo certo? Se adaptou, gostou? Adaptei. Para mim, assim, sempre foi um sonho. Isso para mim sempre foi um sonho. Eu sempre peguei metrô, ônibus lotado, ficava horas e horas para ir e voltar de casa. Era um inferno, sempre foi um inferno. Eu sempre achei horrível. Eu pensava, rezava, Papai do Céu, por favor, me dá a oportunidade de não precisar mais fazer isso, não precisar mais entrar nesse, ficar horas e horas em trânsito. Nossa. E aí, quando veio isso, para mim foi maravilhoso. Eu só agradeço. Olha, Thiago, quem vai te agradecer sou eu. Assim, achei fantástico. Tinha outras perguntas, de repente vou conversar com as meninas para reagendar um outro bate-papo. Seria interessante se você conseguisse trazer uns cases para que a gente falasse de forma mais realista, poder apresentar algumas coisas para algumas pessoas. Mas, assim, te dou os parabéns pelo curso. Já fiquei interessada, quero ver com as meninas para elas entrarem em contato aí com você e ver a possibilidade de pegar o curso aí para elas. Parabéns pela sua história. Ainda não cheguei nesse patamar de home office, também não gosto 100%, mas fico muito feliz quando pego uma pessoa experiente, assim, que veio do mundo do marketing como você, e desenvolve um conteúdo desse, e acredito que você esteja fazendo diferença na vida de muitos profissionais. E engraçado que, por mais que a gente tenha alguém experiente do nosso lado, eu entendo e vejo, né, que as pessoas estão procurando estudar um pouco mais, estão procurando entender até sobre aquilo que às vezes ela está contratando, né? Por isso a minha pergunta, se você sabia quem contratava os seus cursos, né? Por exemplo, não é um meio que eu goste de aplicar, mas por também trabalhar em agência, tento ficar sempre antenada para o que está acontecendo. Então, assim, você está de parabéns aí pelo que você desenvolveu, pelo curso. Te desejo todo sucesso. E quando tiver uma turma presencial, lembra aqui da gente. Não tenha dúvida, com certeza. Cara, eu que agradeço. Obrigado mesmo pela oportunidade aí. Uma honra poder falar com vocês. A honra foi minha de te conhecer e conhecer o seu produto. Vou pedir para as meninas falarem com você. Obrigada, hein? Fica com Deus. Valeu. Boa noite, beijo. Fiquem agora com o Mundo do Pianta. O marketing pode ser fácil e acessível com a SEMrush. Mesmo sem ter orçamento, foque em SEO, redes sociais, decisões estratégicas a longo prazo e aumente a sua presença